Bom dia, irmãos, Pai do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez, irmãos, para compartilhar a mensagem do Senhor, trazer aqui um personagem bíblico que foi exemplo na sua caminhada com Deus, que foi o rei Ezequias, irmãos. O rei Ezequias, irmãos, foi uma pessoa de muita fé, de muita proximidade com Deus. A Bíblia diz que ele reinou em Judá. Começou a reinar lá em Judá com 25 anos, bem novinho, e governou lá por 29 anos. Judá, irmãos, para quem não sabe ainda, faz parte do reino dividido de Israel. Porque quando o povo de Israel pedir a Deus reino, Deus consentiu e o primeiro rei de Israel foi Saul, que governou por 40 anos. Depois Saul perdeu o seu reinado e Davi assume, é o segundo reino unido, que faziam parte desse reino as 12 tribos de Jacó. Depois de Davi veio o rei Salomão. Salomão também governou por mais 40 anos. Sei que os três governaram por um período de 120 anos, segundo a Bíblia, irmãos. E após a morte do rei Salomão, irmãos, quem sucedeu o seu reinado foi Roboão, o filho do rei Salomão. E Roboão começou a governar e a história diz que ele era um governo muito duro e houve desavença entre as tribos de Israel, né? Algumas tribos não concordavam com seu governo e aí se dividiram. As 10 tribos, que eram 12 tribos de Jacó, né? As 10 tribos se uniram e formaram um reinado que se chamou o Reino do Norte, ou o Reino de Israel. E aí a outra parte ficou com as duas tribos, que era a tribo de Judá e de Benjamim, formando assim o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, conhecido como o Reino de Judá. Só que o Reino de Judá, irmãos, nesse território, foi dividido o território desse reinado. Ficou o Templo de Jerusalém dentro das terras do reinado de Judá. E lá a Bíblia diz que Roboão ficou governando sobre esse território de Judá. O primeiro reino, pois, de Israel ser dividido. O primeiro reino de Judá foi Roboão. E o primeiro reino do norte, que é o reino de Israel, formado pelas 10 tribos de Jacó, o primeiro reino foi Jeroboão. E aqui, irmãos, porque aqui eu estou querendo chamar lá atrás essa história para que os irmãos entendam melhor no contexto da história. E a gente vê que o reinado do norte, que era o reinado de Israel, comandado por Jeroboão, o primeiro reino do norte, o reino de Israel, foi um reinado que se distanciaram dos caminhos do Senhor. Primeiro o rei Jeroboão, ele entrou em idolatria, né? Começou a cultuar a Deus pagãos, mandou fazer 2 altares, um em Betel e outro em Dan, e lá mandou que o pessoal fosse cultuar a Deus, os deuses pagãos da época, e não o Deus criador de todas as coisas, o nosso Deus. E diz que a partir daí todos os reinados de Israel foram reinados perversos que não demoraram muito porque eles se distanciaram da presença do Senhor, ao contrário do reinado de Judá. Para não ficar muito longo, Ezequias entra neste contexto como um dos reis de Judá. Entra como o 13º rei de Judá. Ele começou a governar com 25 anos e a Bíblia diz que ele governa 29 anos sobre esse reinado de Judá. A Bíblia diz também que ele era um homem muito temente a Deus, apesar de ter sido filho de uma pessoa que se desviou da presença do Senhor, se afastou dos caminhos de Deus, que foi Acais. O pai de Ezequias, ele chegou ao ponto de fechar o templo de Deus e matar filhos para adorar a Deus pagãos, sacrifício aos deuses pagãos. Acais, o pai de Ezequias. Mas Ezequias, quando seu pai morre, ele toma conta do reinado e restabelece tudo, né? Abre o templo, né? Destrói os altares que eram feitos em sacrifício aos deuses pagãos da época, a idolatria, e ele traz todas as coisas conforme a vontade de Deus. Ezequias foi um grande homem. Deus o amava porque ele era uma pessoa muito obediente. E para isso a gente vê grandes exemplos, irmãos, na vida de Ezequias. E para contextualizar melhor, a gente vê que Israel, o reino do norte, que foi começado a ser governado por Jeroboão, ele foi, depois de alguns anos, foi tomado pelo rei de Assíria. Foi tomado pelo rei da Assíria. E ele foi levar o pessoal do reino do norte
foram levados pelo rei da Síria e eles ficaram escravizados no comando desse povo, né? Dos assírios, e se distanciaram totalmente da presença do Senhor, porque eles já vinham se distanciando, né? Tomaram o caminho contrário à presença do Senhor. E por isso aí vê as consequências. Eles foram levados pelos assírios e a Bíblia diz que lá eles se contaminaram cada vez mais com a idolatria. E no caso de Judá, não. Judá ainda continuou, né? Continuou. A gente vê que Ezequias foi o 13º rei de Judá, mas só que no 14º ano do reinado de Ezequias, os assírios investem contra Judá. Já tinham tomado Israel e agora eles vêm e investem contra Judá para saqueá-la e destruí-la e tomar aquela nação. Sob o comando do rei Senaqueribe, irmãos. Rei muito forte da época dos assírios, e a Bíblia também diz que eles vinham tomando todos os reinos que eles investiam, eles vinham tomando esses reinos, destruindo-os, porque tamanho era o seu poder, o seu exército. Na época era um dos reinados mais poderosos da terra, era o reino assírio. Sob o comando de Senaqueribe, eles investem contra Judá, na época do rei Ezequias. Ezequias, com seu exército em relação ao exército da Síria, era minúsculo. Aos olhos humanos não dava para nem começar uma guerra. Mas a gente vê que o tamanho era a fé de Ezequias, que quando Jerusalém é cercada pelo exército da Síria, comandado pelo rei Senaqueribe, e o rei Senaqueribe manda cartas, manda mensagem para que Ezequias se entregue, porque o seu exército é enorme e se ele não se entregasse, eles iam destruir tudo. Mas Ezequias, como confiava muito no Senhor, confiava em Deus e andava muito próximo a Deus, ele ora a Deus e manda uma mensagem também para o profeta Isaías. Isaías fazia parte também da sua época. Isaías também ora ao Senhor para que o livrasse da mão do inimigo. E assim acontece, irmãos. Isaías ora, Ezequias ora a Deus, entrega a causa a Deus. Mas mesmo assim, o exército da Síria e os chefes, os comandantes, ficam blasfemando contra o Deus de Israel. Eles chegam a dizer, irmãos, que todos os reinos que eles vinham devastando, esses reinos tinham os deuses pagãos deles, né? Que esses outros reinos eram mergulhados na idolatria. E eles tinham os deuses pagãos como protetor. Mas mesmo assim eles começaram a fazer uma comparação. Ele disse, todos os reinos que nós passamos destruindo, os seus deuses não protegeu. E esse Deus do Israel também não vai proteger vocês não. Mas só que eles não sabiam que estavam blasfemando contra o Criador de todas as coisas, contra o soberano de todas as coisas. E Ezequias se ajoelha e ora a Deus. E a gente vê, irmão, que tem todo um contexto bíblico. Diz que Senaqueribe reúne todo o seu exército, mas provavelmente mais de 200 mil homens, e cerca Jerusalém. Cerca Jerusalém e fica e planejam já um ataque na manhã do outro dia para invadir Judá, Jerusalém. Porque Jerusalém, irmãos, era cercada pelo muro alto, mas eles iam invadir Jerusalém já no outro dia, porque Ezequias não se rendeu a eles, que a vontade deles era que Ezequias abrisse as portas para que eles entrassem e eles invadissem tudo lá e tomassem o reino de Ezequias. Mas Ezequias orou a Deus e a Bíblia diz, irmãos, que quando nós não podemos com o inimigo, Deus resolve essa questão por nós. E assim fez com Ezequias. Ezequias confiou no Senhor, entregou a sua causa, oração a Deus. E a Bíblia também diz, irmãos, que quando foi na noite para eles atacar Judá, Jerusalém no outro dia, Deus enviou o seu anjo, chamou o anjo do Senhor, à noite, no arraial onde eles estavam acampados, né, cercando Jerusalém. E diz que o anjo do Senhor mata 185 mil soldados, sem Ezequias levantar uma espada. A Bíblia diz que quando Ezequias no outro dia olha ao redor de Jerusalém, só vê corpos mortos, milhares de soldados mortos ao redor. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe se apavora e foge para suas terras de volta. Ao chegar na sua terra, sua casa, ele corre para o altar para oferecer, saber o que está acontecendo aos seus deuses pagãos. E diz que nesse momento, a Bíblia também não explica, os filhos matam o próprio pai.
o rei Senaqueribe. E assim foi o rei, e assim, irmãos, foi o final do rei Senaqueribe. É uma história, irmãos, que a gente devemos aplicar às nossas vidas, que assim como Deus foi com Ezequias, Ele também pode ser conosco. É só nós confiarmos neles. E confiança é fé, irmãos. Que nós entregamos nossas vidas ao Senhor, confiança, porque não existe arma maior do que o poder de Deus na nossa vida. Ele nos livra de qualquer inimigo, por mais forte que seja. Ele destrói qualquer inimigo que investe contra nossas vidas. Eu sei que o rei Ezequias venceu o inimigo, mesmo aos olhos do homem, sendo uma causa impossível. Mas Deus provou que quem está com ele, tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Para isso, irmãos, eu quero deixar essa mensagem de conforto para que aplicamos nas nossas vidas e não desistimos nos momentos difíceis, porque se Ezequias tivesse desistido, tivesse desanimado, tivesse se dobrado diante do inimigo, diante do seu exército, um exército devastador que vinha devastando todos os reis, se ele não tivesse tido confiança no Senhor, ele tinha caído. Para isso, nós devemos aplicar nossas vidas nos momentos difíceis, as nossas batalhas diárias, porque nossas vidas têm os pontos altos e os baixos, tem as nossas dificuldades. O inimigo está sempre nos fazendo complicações nas nossas vidas, mas devemos sempre estar firmes naquele que pode todas as coisas, naquele que aniquila qualquer inimigo que vier contra nossas vidas. Eu sei, irmãos, que Ezequias foi um grande exemplo. Apesar de seu pai ter sido diferente, um pai idólatra, colocou Judá nas mãos do deus pagãos, de Satanás, das trevas, mas mesmo assim prova que nós podemos quebrar qualquer laço de maldição. É só seguir a vontade do Senhor. Nós podemos quebrar qualquer laço da nossa história, se assim seguirmos com fé e confiante no Senhor, nosso Deus, irmãos. Porque Ezequias provou isso. E a gente vê que Judá vai ser tomada depois da queda do reino do norte, Israel, depois de uns mais ou menos 140 anos, veio ser tomada pelo reino da Babilônia, Nabucodonosor. Mas também porque aquele povo também se distanciaram, e outros reis se distanciaram do Senhor, e aí veio as consequências. Começaram a fazer coisas que desagradam a Deus, e Deus permitiu que Nabucodonosor levasse também cativo a Babilônia. E tem toda uma história, a gente vê o trabalho de Deus como é lindo e sirva para nossas vidas, nosso caminhar aqui na terra, porque todo pecado tem consequência. Não há pecado sem consequências. As consequências, irmãos, Deus pode até nos perdoar se nós nos arrependermos, mas o pecado contra Deus traz as suas consequências. Porque aquela nação de Judá pegou alguns reis, que nem Ezequias, temente a Deus, mas também pegou reis que se afastaram de Deus, mergulharam na idolatria, e por isso aí vieram as consequências. E uma delas foi Deus ter permitido Nabucodonosor levar eles para a Babilônia, na época de Daniel, irmãos. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Que Deus abençoe a vocês, a todos que estão me assistindo, e não desanime. A vida aqui não é fácil. O Satanás está tentando todas as horas a nos consumir a nossa família, mas que nós mantenhamos de pé e com fé. Peça a Deus, caia de joelho em oração, que Ele está pronto para fazer com você e comigo o que fez com Ezequias. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.